Bem, irmãos, o texto que foi lido, 1 Tessalonicenses capítulo 5, é o texto base para a nossa meditação de hoje. E nós não vamos ler novamente, né, todo o capítulo, mas vamos nos concentrar nos versículos. Deixa eu só abrir aqui. Do versículo 12 até o 22. Nós vamos nos concentrar aqui e vamos focar mais no versículo 21, certo? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Paulo falando à igreja em Tessalônica que tinha que acatar com apreço, com valorização, valorizar os irmãos que trabalham na obra de Deus e agir com respeito, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. É interessante que Paulo está chamando a atenção da igreja para respeitar os servos de Deus, não por causa das pessoas em si. Vou tentar dar um exemplo para ficar mais claro. Vocês entendem que Paulo está dizendo aqui que tem que respeitar os pastores, por exemplo? Sim ou não? Respeitar os que vos presidem no Senhor, vos admoestam. Tem que respeitar os pastores? Sim ou não? Sim, não é? Tem máxima consideração por causa das pessoas em si, por causa dos pastores, porque eles são pessoas boas, são pessoas exemplares? Sim ou não? Não. Preste atenção que o respeito aos servos de Deus não é porque o servo de Deus merece respeito. É por causa do trabalho que realizam. Ou seja, porque Deus escolheu aquelas pessoas para realizar esse trabalho. Então é por amor, por respeito a Deus, que nós devemos respeitar os servos do Senhor. É isso que eu entendo que Paulo está ensinando para a igreja. Não, você não vai respeitar os que vos presidem no Senhor por conta que eles merecem isso. É porque Deus escolheu eles para esse trabalho. Então é por causa do trabalho que realizam. Deu para entender? Nós temos que respeitar as decisões de Deus, as escolhas que Deus faz. Eu até já falei para os irmãos uma vez, Por que eu estou aqui como pastor, como missionário da igreja? É porque eu sou o melhor? Sou o que tem mais conhecimento da Bíblia? Sou o que tem o melhor testemunho? Não. É porque Deus me escolheu para cá. Ele me chamou para o ministério, eu aceitei o chamado e estou aqui. Os irmãos então devem me respeitar como missionário, como pastor? Sim, mas porque eu sou o melhor? Não. Me respeitar porque Deus me escolheu para cá, para o ministério, certo? E aqui eu não estou puxando sardinha para minha lata não, está dentro do contexto que a gente está estudando, certo? A ideia é que a igreja deve respeitar os irmãos que trabalham para o Senhor, mas nós vamos, no decorrer do estudo, entender mais profundamente o que é isso, essa questão do respeito em si. Eu tenho que respeitar, então, de maneira cega? Não. Eu tenho que ter um olhar crítico, um olhar que analisa o que é que está sendo feito. Essa pessoa está aí dizendo que é um pastor, foi escolhida por Deus, mas como é a vida dela? Será que realmente é digna de estar ali? Será que realmente está buscando fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus 100% a gente não consegue, porque a gente não é Deus, Mas será que está se esforçando? Será que realmente está dando um bom testemunho na sociedade? Será que está ensinando de acordo com a palavra de Deus? Então, quando a gente fala que tem que respeitar os que vos presidem no Senhor, não é de maneira cega. O cara disse que é pastor, então pronto. Tudo que ele disser é Deus. Não é bem assim, certo? Temos que ter um olhar crítico. E crítico não no sentido negativo da palavra. É crítico no sentido de analisar se realmente está sendo pregada a palavra de Deus, se realmente essa pessoa que está presidindo no Senhor é digna de estar ali realmente. Exatamente. Certo? É justamente isso. Ter o discernimento bíblico. É você ter a perspicácia,
eu não sei se eu uso essa palavra, né? Que às vezes soa mal, né? A gente geralmente soa mal. Mas vou usar e os irmãos vão entender. Nós estamos numa escola para isso, né? Então, às vezes eu uso outros termos, até termos às vezes bem populares, gírias, para que fique mais claro para a gente. Vocês já ouviram dizer que, assim, tem a fulano de tal é mala demais, né? Não tem? Mala demais? Mas será que é mala no sentido de ser enganador ou é porque ele é esperto? É vivo? Está atento às coisas? Estou falando nesse sentido. Falando que é mala demais. É mala porque ele é esperto. Ele fica atento, ligado nas coisas. Então é como se os crentes tivessem que ser meio malas. Nesse sentido, certo? Não é no sentido de malandragem, não. Mas ser esperto, ficar ligado. Não é qualquer pessoa que chega para pregar, para presidir no Senhor, que você vai dar crédito e vai acreditar no que está sendo dito. Não, tem que ter o discernimento bíblico. Tem que ser mala, certo? Esperto, ficar atento. Tá bom? Não é no sentido de malandragem, porque essa palavra é interpretada das duas formas, né? Estou dizendo que é no sentido de ficar ligado, antenado. E aí, diante desse contexto, né, que foi falado, viver em paz uns com os outros. Não é para viver em pé de guerra também com a liderança da igreja, certo? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Tem que ter paciência, né? Tem que amparar, tem que consolar, tem que admoestar também, porque às vezes as pessoas, aqui já começa a questão né, de ficar atento. As pessoas pensam que assim, ser crente é aceitar tudo também. Tudo tá bem, de qualquer jeito tá bom. Não é bem assim também. Tem que ter o discernimento bíblico, tem que analisar. Porque ele está dizendo, é para admoestar os insubmissos. Se tem alguém que é insubmisso, tem que chamar a atenção. Certo? Admoestar é isso, é chamar a atenção e endireitar para o caminho certo. Que não pode viver dessa forma. Então, a vida cristã envolve isso também. Eu tenho que consolar os desanimados? Sim. Tenho que amparar os fracos? Sim. Eu tenho que ser longânimo, paciente? Sim. Mas também eu tenho que saber admoestar na hora certa. Se tem alguém que está precisando de admoestação, de ser orientado, de você chegar, conversar, dizer, olha, vamos fazer assim, porque dessa forma não é o que Deus quer, tem que fazer. Certo? Isso é um dever que todo crente deveria assumir, certo? Essa responsabilidade. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, não é pelo fato de um pastor ser o pastor que ele tem conhecimento de tudo que está acontecendo na vida dos irmãos. Às vezes o pastor não está sabendo de nada que está acontecendo na vida de um irmão, mas o outro irmão que mora perto, que às vezes vem até junto para a igreja, sabe de um comportamento que não está sendo bíblico. Então, o irmão chega lá, opa, rapaz, vou admoestar porque esse comportamento não é bíblico. Aí o que é que não sei se eu vou dizer, mas vou dizer. A maioria dos crentes faz. Não, isso não é responsabilidade minha, não é responsabilidade do pastor. Se o pastor não está sabendo da conduta desse crente, como que ele vai chegar e admoestar? Então vou lá fofocar para o pastor para ele ficar sabendo, né? Aí entra lá em Mateus capítulo 18, né? Se o irmão peca contra ti, vai, arguilha entre ti e ele só. A gente faz uma aplicação, né? Um entendimento. Opa, se eu estou sabendo de um problema de um irmão, eu vou lá admoestar ele. Chego lá e dou um conselho a ele. Mas o irmão não quis ouvir. Aí já não é mais problema seu. Você fez o que era correto, foi lá e deu a admoestação bíblica. Cuidado. Não vá falar coisa sua, da sua experiência de vida. Mostre a Bíblia. Chegue e mostre a Bíblia. A Bíblia diz isso, isso e isso. Não vá com suas palavras ou o seu achismo. Vá dizendo o que Deus diz. E aí, se esse irmão aceitar a admoestação, amém, aleluia, glória a Deus. Se não aceitar, aí vem as consequências, né? A gente já sabe. Então, temos que estar prontos para promover essa paz entre os irmãos. Cada crente tem essa responsabilidade, né? Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, procurar viver em paz. Regozijai-vos quando? O que é que vocês entendem pela palavra regozijar? Se alegrar, não é? Regozijar é se alegrar. Quando é que eu devo viver alegre? Em que momento? Irmão, isso é impossível.
Não é? A gente não diz isso? Não, é impossível viver alegre sempre. Eu sei que é impossível. Nós temos momentos de tristeza, de fraqueza, de dores, que a gente não vai estar alegre. Vocês concordam ou não? É impossível, mas é um conselho que Deus está dando mediante a sua palavra. Busque se alegrar. Regozijai-vos sempre. Busque sempre a alegria. Então eu tenho que encontrar alegria nesse mundo? Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. A alegria no Senhor. No Senhor. Paulo, quando era fraco, ele dizia o quê? Aí é que sou forte, porque ele busca essa força em Deus. Então a alegria que Deus quer que nós tenhamos não é a alegria nesse mundo. Não é a satisfação nas coisas do mundo. Porque eu tenho que ser feliz no mundo. Então eu tenho que desfrutar da vida no mundo. Não, peraí, calma, né? Não é essa a alegria que Deus quer que nós tenhamos, né? A alegria que Ele fala que a gente tem que estar sempre com essa alegria, é a alegria no Senhor. E estar satisfeito com Ele. Em dores, sofrimentos, situações difíceis, mas eu estou alegre em Deus. Porque eu tenho Deus na minha vida. Que Ele me escolheu para a salvação. Entenderam? Então essa é a alegria que Deus quer que nós tenhamos. Por isso que você tem que ter cuidado quando analisa as Escrituras, porque nem tudo que está sendo dito é possível acontecer em nossas vidas. Exemplo, o 16 e agora o 17. Orai sem cessar. Você consegue orar sem parar? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, e no ano bissexto, 366 dias. Você consegue? Então isso não está querendo dizer para você realmente viver orando direto, 24 horas por dia. Não é para comer, tomar banho, escovar os dentes, fazer nada, só orar, é? Então cuidado, quando você for entender as Escrituras, para não ir para um extremo nem o outro. Deus disse que nós temos que ter uma vida equilibrada. Então, orar sem cessar, o que eu entendo, não é que tem que orar 24 horas por dia, é que você tem que orar. Buscar a presença de Deus em oração. Essa oração, ela pode ser lá no teu quarto, com a porta fechada, como ensina lá em Mateus, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, orar em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Né? Orar lá no quarto. E no restante do dia? Eu não oro, né? Porque eu não estou no meu quarto, não é assim? Sair para a cozinha, né? Sair para a garagem, sair para o trabalho. Então não oro, porque eu não estou no meu quarto. Entendeu? Sim ou não? Sim, entenderam, né? Mas é para eu orar só no quarto? Não. É isso que eu entendo, orar sem cessar. Ou seja, em qualquer situação da vida, em qualquer lugar, você pode orar. Irmão, então quer dizer que eu não estiver andando na praça e ter vontade de orar, eu vou lá me ajoelhar no meio da praça, né? Não. Orar em espírito. A sua mente sintonizada com Deus. Eu que trabalhei muito tempo viajando, né? Tá lá na direção do caminhão, tá e orando em espírito. Aí mas você fecha os olhos, irmão, quando vai orar? Na direção, né? Não dá, né? Os olhos abertos na estrada e em sintonia com Deus, conversando com o Senhor. Senhor, aquela situação tá bem difícil na vida, Senhor. Me orienta, Pai. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Será que é melhor assim, ou assado, né? Conversando com Deus durante o dia, sabe? Então, no nosso dia a dia, nós podemos fazer assim também. Não é dizer, não estou no meu quarto com a porta fechada, então não posso orar. Pode. Ninguém sabe do seu pensamento. Só Deus. Nem o diabo sabe o que está na sua mente. Só Deus sabe. Então, você pode conversar com Deus em silêncio, tranquilamente durante o dia. Orar sem cessar. Coloque diante de Deus todas as suas situações, as suas angústias, aflições e alegrias também, gratidões a Deus. Porque a gente às vezes pensa em colocar diante de Deus só as dificuldades, né? Como se Deus fosse um lixão, né? A gente chega lá só para colocar coisa ruim lá. O que não presta na minha vida eu jogo para Deus. Mas não é isso, a oração não é só isso. Não é você pegar e jogar tudo no espinhaço de Deus, não. Não é que Ele não possa suportar, mas é porque Ele merece muito mais do que isso, né? Ele merece ouvir as nossas gratidões, nossos regozijos, as nossas alegrias. Por tudo que Deus tem feito em nossa vida, então Ele merece. Na oração, lembre de agradecer, de glorificar, de exaltar o nome de Deus, né? Eu vou dizer uma coisa, mas faça quem quiser, tá bom? Procure pedir menos e agradecer mais, que você vai ver a ação de Deus muito maior na sua vida. Certo? Versículo 18 diz, em tudo, dai graças.
Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está dizendo que a sua vida vai sempre ter motivos para dar graça? Não. Mas em tudo, qualquer situação da vida, aprenda a dar graças a Deus, ó. Agradecer. Você vê que vem, ó, na sequência ali, ó, se alegre, ore, dê graças. Se você observar, se fosse uma sequência de atos que você tem que fazer, aí você tem que se regozijar, por quê? Como que você se regozija? Orando. Estou dizendo se fosse, né? Para analisar assim. Mas observe todo o contexto, né? Você tem que viver em paz, então você tem que buscar alegria. Como que você busca essa alegria? Como você encontra? Orando. Agradecendo, em tudo dai graças. É a vontade de Deus para a sua vida. Então Deus vai ouvir você. Deus vai estar atento à sua oração. Se você é uma pessoa que busca essa alegria no Senhor, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que agradece, Deus quer isso, é a vontade dele em sua vida. E não apaga o Espírito. Como é que eu apago o Espírito? Como que eu apago uma pessoa da história? Esquecendo, né? Você concorda que a morte é uma forma de ir apagando a pessoa? Porque se você está vendo ela todo dia, é mais difícil você apagar, não é não? Esquecer, né, não é? Então a morte é um dos caminhos para apagar. Sim ou não? Eu entendo assim, né? Quando a pessoa morre, aí você começa a ir apagando, tem aquela dor no momento, né? Saudade e tal, você não sabe como vai viver sem aquela pessoa. Mas depois vai passando, né? E quanto menos você pensa naquela pessoa que morreu, vai apagando, né? As memórias, as lembranças. Não estou dizendo que você vai esquecer, mas você vai apagando. Aos poucos a sua mente vai dizendo, não preciso mais guardar essas lembranças, porque essa pessoa não está mais comigo. Então não preciso lembrar tanto dela. Então vai apagando, certo? Então como é que eu apago o Espírito? Deixando o Espírito morrer. Eu fiz essa comparação só para a gente entender, logicamente. Se eu deixar o Espírito morrer, então eu vou esquecendo dele, vai apagando da minha memória. Como que eu deixo o Espírito Santo morrer? Sem alimentar ele, não é não? A pessoa não morre de desnutrição, de fome. Se eu não alimentar uma pessoa, ela vai morrer. E se eu alimentar mal, ela também morre? Ela demora um pouco mais, mas morre também, viu? Se eu alimentar mal, ela morre também. Certo? Então, não é alimentar de qualquer jeito. Eu vou conseguir manter o espírito se eu alimentar de qualquer jeito. Mas se eu alimentar da maneira correta, ele vai viver mais, com mais qualidade de vida. É ou não é? Entenderam? Então, você precisa da alimentação correta, adequada. Senão, você vai fazer com que o Espírito Santo morra em sua vida. Qual é o alimento correto e adequado para o Espírito Santo? Palavra, Bíblia, leitura e congregação. Ou seja, você ler a Bíblia, você orar e você congregar. É a forma de você alimentar o Espírito. Mas é ler a Bíblia de qualquer jeito? Não. É eu congregar em qualquer lugar? Não. É orar de qualquer jeito? Também não. Entendeu? Então, quando você vai, eu quero um Espírito Santo de qualidade, eu quero ser forte espiritualmente. Então você tem que fazer as coisas direito. Certo? Direito. Se você, por exemplo, come só carboidrato, você vai ter uma vida muito saudável? Não. O carboidrato vai se transformar em gordura, e aí vai entupir os vasos sanguíneos, por aí vai, né? Vai dar diabetes também. A gente pensa que o maior vilão da diabetes é o açúcar, mas na verdade é o carboidrato, certo? Aí eu como um pratão de arroz, aí boto arroz, macarrão, boto batata doce, aí eu boto batata inglesa, aí eu boto, o que mais de carboidrato? Farinha, né? Tá. Aí não como carne, porque eu não gosto de carne. Vai dar problema. Vários problemas de saúde, sabe? Vão desencadeando, tá bom? Irmã, vai ter um envelhecimento precoce? Também vai, certo? Muitos problemas vão acontecer por má alimentação. Então, é a mesma coisa da alimentação espiritual. Se eu ler a Bíblia de qualquer jeito ali, só, pronto, eu li ela num ano, mas só passei, aprendeu o quê? Nada. Vai ter problema também.
Vai ter uma vida mais ou menos? Vai, mais ou menos, mas não é o que Deus quer. O que Deus quer que você entenda a Bíblia, você pegue os melhores nutrientes espirituais escritos ali. E aí, o Espírito Santo vai ter uma vida mais saudável. Você vai ser um crente melhor, um crente mais maduro, mais ativo. Deu para entender a comparação que eu fiz? Não? Eu estou comparando com a alimentação, que é a coisa que eu estou estudando agora, né? E a gente está vendo isso também. Os problemas da má alimentação. Aí isso no físico, no espiritual, do mesmo jeito. Se eu não me alimentar bem, da maneira correta, vai ter problema. Então, se eu me alimentar espiritualmente da maneira certa, o Espírito Santo vai viver uma beleza dentro de mim, me movendo a fazer o que é certo, me movendo a fazer a vontade de Deus. Então, não apagueis o Espírito. Não apague o Espírito. Alimente ele e alimente da maneira correta. Não é para alimentar de qualquer jeito, certo? Então, não desprezeis as profecias, que é a palavra de Deus. Não despreze, dê atenção. Que às vezes a pessoa diz assim, não, o Velho Testamento, o nome já está dizendo, é velho, não serve mais para nós hoje não. Vai ter problema. É igual a história da má alimentação. Porque como que eu vou considerar a palavra de Deus só um pedaço? Não dá. Eu tenho que considerar toda a palavra de Deus. E diz inclusive as profecias. Ó. Não desprezeis as profecias. Porque as profecias é quem te encaminham para o Novo Testamento. Vocês sabiam, né, que o Novo Testamento é a interpretação do Velho. O Novo Testamento não veio para desfazer o Velho. Ele veio para dar clareza ao Velho. Veio para dar entendimento. Ele interpretar. Você não entendeu o Antigo Testamento? Beleza. Está aqui a interpretação. Qual é a interpretação do Velho Testamento? O Novo Testamento. Então, como é que eu vou apagar o Velho? Sem o Velho não tem o Novo, não tem interpretação dele, entendeu? Então, preciso do Velho Testamento e preciso do Novo Testamento, porque eles são complementares, não excludentes. Não é um exclui o outro, não. São complementares. É para expandir o conhecimento, o Novo Testamento. Então, não desprezem as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Então, observe que ele está te dando uma receita para o sucesso na vida espiritual. Viver em paz, né? Ter comunhão com os irmãos, se alegrar, orar, agradecer a Deus, alimentar bem o Espírito, dar atenção à palavra de Deus. E agora, no versículo 21, que eu disse que ia dar uma ênfase, né? É a questão de você ser crítico. Que eu fiz as perguntas lá desde o início, né? É porque a pessoa se diz pastor, missionário, eu tenho que dar ouvido a tudo que ele fala. Será que tudo que ele diz é verdade realmente? Não sei. Como que você vai saber? Julgando todas as coisas e retendo o que é bom. Então, como que eu vou saber julgar as coisas? Você acha que eu poderia ser um juiz hoje? Tipo, eu chegar hoje, eu estou dizendo hoje. Chegar lá no fórum e dizer que hoje eu vou agir como juiz, vou julgar aqui os casos criminais e processuais, tudo que tiver aqui no fórum, eu vou julgar hoje. Hoje eu me intitulei juiz. Vocês acham que eu vou ter capacidade de fazer isso, sim ou não? Não. Eu não tenho preparo para isso. Entendeu? Raciocínio, estou comparando para a gente entender. Eu não tenho capacidade de chegar hoje lá e agir como um juiz. Mas, irmão, você conhece da Bíblia, você sabe muita coisa, né? Estuda e tal, mas não é a minha área. Eu não me preparei para isso. Eu não tenho conhecimento nessa área. Entenderam? Então, como que eu vou julgar as coisas? Para reter o que é bom. Eu tenho que ter um conhecimento da área. É ou não é? Eu tenho que ter um conhecimento para que eu possa julgar. Então, se eu não tiver conhecimento bíblico, como que eu vou julgar o que alguém está dizendo da Bíblia? Se o que aquilo está sendo dito lá é certo ou não? Eu vou ter capacidade para fazer isso? Não. Por isso, irmãos, que nós temos que ter um certo cuidado com relação à separação eclesiástica que nós falamos. O que é isso, irmão? Separação eclesiástica.
é evitar o ecumenismo. E piorou, né? Não sei o que é separação eclesiástica, muito pior é ecumenismo, né? Vou explicar. É a reunião, a união de todas as religiões, ecumenismo, certo? Então, o que é separação eclesiástica? É você separar as religiões. Você não pode juntar todas as religiões, todas as denominações, e dizer assim, vamos fazer um culto aqui todo mundo junto. Vai dar bagunça. Entenderam por que vai dar bagunça? Porque cada um julga diferente as coisas. Cada um leu a Bíblia e interpretou de uma forma. Irmão, e agora? E o que é que está certo então? Está certo o que Deus disse. Mas tudinho não estão dizendo que estão falando o que Deus disse? Por isso que você tem que ter o conhecimento para julgar as coisas. Para julgar. Para ser criterioso, para ser crítico. No sentido, não é sair criticando, falando mal, não. É no sentido de analisar e ter o discernimento. Opa, estou entendendo isso aqui, realmente isso aqui é certo, isso aqui não é. Vou ler um versículo para vocês, só para vocês entenderem a importância disso. Ó. Atos 17, verso 11. Observe. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Ó, opa, beleza, a palavra de Deus e tal. Mas eles recebiam como? Examinando as Escrituras. Todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Examinando, prestando atenção na Bíblia. É por isso que eu projeto aqui, ó. Que é para vocês verem. Principalmente as pessoas visitantes, né? Não tem o costume de trazer a Bíblia e tal. Tem pessoas que não trazem a Bíblia para a igreja. Então, eu projeto. Para você ver que o que eu estou dizendo não é o que eu estou dizendo. Não são as minhas palavras. É a palavra de Deus. E aí você pode julgar. Por que você faz isso, irmão? Cada um tem um motivo para fazer, né? Tem pastores que não projetam a Bíblia. Não tenho nada contra. Por quê? Eles querem incentivar os crentes a encontrar os textos bíblicos. Beleza. Certo? Já eu uso a estratégia de projetar aqui. Por quê? Porque eu quero que vocês sejam nobres diante de Deus. Vocês possam examinar as Escrituras e ver se é de fato assim. Tá bom? Irmão, então o pastor que não projeta está errado? Tá não, tá certo também. Mas cada um tem um objetivo. Certo? Uns querem que o crente saiba encontrar os versículos na Bíblia. Outros querem provar que o que está dizendo está lá escrito. Que as pessoas que não trazem Bíblia pode ficar com a pulga atrás da orelha, né? Será que o que esse pastor está dizendo está na Bíblia mesmo? Eu não estou vendo, né? As pessoas duvidam até de Deus, que dizem, eu nunca vi Deus, como é que ele existe? Eu nunca vi. Imagine desacreditar o que eu estou dizendo, né? Então, é porque eu sou desconfiado mesmo, viu, irmão? Sou desconfiado. Então, para que eu não dê brecha para ninguém dizer que eu posso estar inventando o que eu estou dizendo, eu taco ali, pronto. Tá bom? É coisa minha. Por isso que eu digo, eu respeito quem age diferente, porque cada um tem a sua forma de agir. Mas é porque eu fui educado mais ou menos nesse sentido, de ser desconfiado. Né? Desconfiado no sentido de provar o que eu estou dizendo. Sabe? Se eu estou dizendo uma coisa, eu tenho que ter como provar o que eu estou dizendo. Sabe? Eu não tenho necessidade de estar mentindo. Então, a prova. Tá bom? Então, observe como que Deus avaliava a nobreza do povo. Me responda agora. Como que Deus considera uma pessoa mais nobre do que outra, mais importante? Nobreza não traz essa ideia, né? Ser importante, é ou não é? Ser respeitado, uma pessoa nobre. Como que Deus considera uma pessoa mais nobre do que outra? Como é que ele faz essa distinção? Uma pessoa é mais nobre do que outra, por quê? Um povo é mais nobre do que o outro, por quê? Conhece a Bíblia. Examina a Bíblia, está lá, está buscando o conhecimento, não está alheio, não, tá bom, falou de Deus, tá bom. Quer dizer que qualquer coisa que você comer é bom para você? Não, está entendendo? Então não é porque falou de Deus que está bom, você tem que examinar. Olha o versículo que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz o quê? Julgai todas as coisas, né? E retende o que é
bom. O que é bom? Deus, né, não? Quando falam, bom mestre, né? Jesus disse o quê? Só tem um que é bom, que é Deus. Então como é que eu vou reter o que é bom? É reter as coisas de Deus. Eu preciso examinar as Bíblias e reter Deus. Ver Deus, no sentido, né, figurado, né, ver literalmente, mas eu consigo enxergar a voz de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, o que Deus quer para a minha vida. Agora eu vou reter, eu vou guardar para mim no sentido de obedecer a Deus. Deu para entender? Isso é o que eu entendo como nobreza. Que Deus está dizendo, ó. Os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Receberam a palavra com alegria. E examinavam as escrituras, para ver se era de fato assim, ó. Eles faziam uma comparação, tinham um olhar crítico. Não é dar ouvido a qualquer coisa. Ser levado por todo o vento de doutrina. Na Bíblia também Paulo fala sobre isso, né? Cuidado para não ser levado por todo o vento de doutrina, para não dar ouvido a falsos mestres. Porque tem pessoas ensinando a Bíblia aí, ensinando, né, entre aspas, dizendo que estão ensinando, mas na verdade não estão ensinando nada. Eles estão só atrás de dinheiro. Estão querendo enganar as pessoas. E aí você tem que ficar atento com isso, certo? Vou deixar lá no nosso texto básico, 1 Tessalonicenses 5:21, só para você ficar lembrando disso. Inculque isso aí, ó. Julgue todas as coisas, retenha o que é bom. E eu vou ler aqui um comentário que eu achei interessante do William MacDonald com relação a esse versículo. Ele diz o seguinte: às vezes parece que cristãos estão mais propensos a aceitar modas passageiras e ventos de doutrina. John Blanchard escreveu a respeito de 2 motoristas de ônibus turísticos que comparavam anotações. Quando um deles mencionou que tinha um ônibus cheio de cristãos, o outro disse: é mesmo? No que eles acreditam? Ao que o primeiro respondeu: em qualquer coisa que eu disser. Tem gente que tem os crentes como um povo bobo, um povo besta, né? Aquele é um povo rei besta que acredita em tudo. Não é o que Deus quer, certo? Que o crente seja besta, bobo, seja feito de tolo e acredite em tudo. Não é isso que Deus quer, não. Tá aí, ó. Irmão, então eu devo duvidar da Bíblia? Não é isso que ele está dizendo, não. Eu devo ficar analisando se o que as pessoas estão dizendo é o correto. Não é o que eu acreditar em tudo que dizem, sabe? Eu posso até respeitar. Eu não preciso também denunciar, vamos dizer assim. Está num debate político, por exemplo. Então o crente não pode aceitar essa visão. Ele tem que falar alguma coisa. Não é bem assim também, certo? Tem momentos que você tem que pedir sabedoria a Deus. Eu devo falar, sim ou não? É certo falar nesse momento, sim ou não? Vai trazer edificação, sim ou não? Você tem que analisar, né? Examine as coisas, retenha o que é bom. Peça sabedoria a Deus para saber agir, falar na hora certa. Quando deve ser falado. Quando não é porque você diz nada que você é tolo, ou bobo, ou besta, ou não sabe do assunto, não. Nem todas as vezes que você sabe de um assunto é obrigado a você falar. Depende da situação. Então, meu irmão, então quando que é? Não existe uma fórmula de bolo. Uma receitinha de bolo não, para isso aí. Isso aí é a ação do Espírito Santo em sua vida. Por isso você tem que crer em Jesus para ser selado com o Espírito Santo e pedir a Ele sabedoria para saber agir na hora certa. Então, o cara pensava que os crentes acreditavam em tudo, né? Ele disse, uma hora pode ser uma moda quanto à comida. Certas comidas são denunciadas como venenosas e a outras são dadas propriedades quase mágicas. Ou pode ser uma moda medicinal, afirmando produzir resultados espetaculares com uma erva ou um extrato estranho. Tal. Qualquer coisa que dizia, eu estava acreditando, né? Segundo a conversa lá do motorista. Cristãos podem ser ingênuos quando se trata de atrativos financeiros. Ao menos neste país, eles respondem prontamente à publicidade envolvendo órfãos ou cruzadas anticomunistas, sem investigar a integridade da agência responsável. Então a gente tem que ter uma certa malícia hoje, nesse sentido de
não ser tão inocente. Vocês sabem que hoje tem a tecnologia e uma parte dela chamada de inteligência artificial. Ela consegue produzir a imagem de um ser humano que você tem dificuldade de distinguir se realmente é um ser humano ou não. Você tem que ter cuidado com o que é que você vê hoje na internet. As pessoas podem, por exemplo, dizer assim, vou dar um exemplo, não estou dizendo que são todos, mas só um exemplo. Coloca lá uma criança pedindo ajuda porque está doente. Aí coloca lá um botãozinho para você clicar e fazer uma doação. Quem garante que aquela criança não é uma inteligência artificial? Não foi criado. Não é um boneco. Quem garante? Ah, irmão, mas eu sou crente. Aí, né, a bondade dos crentes, né? Eu sou crente, então eu tenho que ajudar o próximo. A Bíblia diz. É inocência, irmão, isso aí. Certo? Isso é uma inocência que nós temos. Não estou dizendo, estou criticando nenhum irmão que pensa assim, não, certo? Eu estou, assim, tentando abrir a mente dentro do que nós estamos estudando, o contexto bíblico. Julgar todas as coisas. Eu vou julgar, pai, será que isso é a criança mesmo? Ou não é a inteligência artificial? E outra, diante da Bíblia, quem é o meu próximo? Eu conheço essa criança? Eu sei quem é a família? Eu sei por que está com esse problema de saúde? Não, então. O meu próximo é quem está próximo. Principalmente os da família da fé, os crentes. Então, quando a Bíblia diz, ajude o seu próximo, opa, é crente? Eu conheço a fé, eu conheço a vida cristã, eu sei se realmente está precisando de ajuda. Mas, meu irmão, na internet aí, se você for ajudar quem está pedindo ajuda, você vai ter que vender todos os seus bens e dar aos pobres. Certo? Porque tem muito engano. Você já viu aquelas pessoas passando nas ruas com um carro e uma pessoa doente dentro do carro pedindo ajuda? Por que não vende o carro para poder ajudar a pessoa? Não é? Será que aquela pessoa com aquela doença não tem um aposento, um auxílio para se manter? Você já pensou a despesa que é você sair de um carro da sua cidade ou do seu estado, que às vezes vem de outro estado, para passar dias rodando num carro dentro da cidade? Já pensou o tamanho da despesa? Aí o dono do carro diz assim, não, é porque eu sou caridoso e quero ajudar. Cara, pega esse dinheiro que tu está gastando todinho e dá para ela então. Você não tem nem que judiar com esse coitado, porque se a pessoa está doente, cadeirante, cheio de problemas de saúde, passar o dia inteiro dentro de um carro, meu irmão, rodando para cima e para baixo, é uma judiação, pelo menos no meu entendimento, sabe? Então, irmão, você é muito frio, né? Você não ajuda. Não sei, né? Mas, olhando diante das Escrituras, irmãos, eu não sei nem quem é a pessoa, não conheço. Não sei porque que aquela pessoa está assim. Então, não é porque eu sou crente que eu vou lá e vou ajudar aquela pessoa. Eu não conheço. Não sei o motivo. Será que não já é uma disciplina de Deus sobre a vida daquela pessoa aquilo? Não sei. Não sei. Mas eu fico julgando as coisas. Julgando. Não julgando a pessoa, mas analisando. Julgar é no sentido de você analisar. Analise as coisas, tem o que é bom, certo? Para ver se realmente é correto agir dessa forma. Às vezes você está cooperando para a desgraça de uma pessoa. Irmão, então você está dizendo que eu não devo ajudar essas pessoas que passam na rua pedindo? Estou dizendo isso não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que analisar bem antes de fazer isso. Analise bem para saber se realmente é isso que Deus quer. Certo? Tenha um olhar mais. Será que, vamos supor, vou dar um exemplo. Estou falando demais, né? Mas vou encerrar. É porque eu sou tímido, mas quando eu começo a falar das coisas de Deus, não dá vontade de parar, não. Viu? Se fosse para ficar aqui até 1h da tarde, eu ficava. É porque é bom falar de Deus, né? É bom aprender de Deus. Aí, vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você tem ali, eu estou com R$100 aqui, rapaz, e eu queria ajudar alguém com esses R$100. Então vou ajudar aquela pessoa desconhecida que vem lá do outro estado, não sei da onde, que eu não sei nem quem é, vou ajudar. Será que não tem alguém que você conhece, sabe que realmente está passando necessidade, que é crente, que está precisando?
Ah, não, irmão, mas é porque é melhor eu ir lá na rua, onde o carro está passando, eu vou lá na rua e entrego. Porque as pessoas vão ver que eu sou um crente caridoso. Aí Deus não recebe. Entenderam? Porque, julgue todas as coisas, analise. Será que não é melhor você discretamente ir lá na casa de um irmão que está passando necessidade, entrega um envelope lá, um valor, não diz nada, ou leva um presentinho, aí bota um envelope dentro, né? Entrega. Ninguém vai saber que você está fazendo uma doação, porque você está indo na casa de um crente, de um irmão. Ninguém está vendo. Quem é que vai ver? Papai do céu. Pronto, aí ele vai te recompensar. No momento que você sai da sua casa, um dinheirinho na mão, entrega lá no carrinho lá, pronto, você já perdeu sua recompensa. Todo mundo está vendo. Sabe? Por que a gente não passa com a cestinha aqui, para recolher? Porque os outros vão ver. E a nossa intenção não é que você perca seus galardões, né? Pelo contrário. Então fica aqui, discretamente, quando alguém quer, vem, coloca aqui o valorzinho. Acabou. Então, tem que ter um entendimento, né? O discernimento bíblico, que o irmão citou no início. Discernimento. Tenho que entender o que é que Deus realmente quer que eu faça. Para que, mas é porque o povo aí diz que é assim. O povo vai dizer muita coisa, o povo vai mentir muito, o ser humano é pecador, e eu não posso estar dando crédito ao que o povo diz. Eu tenho que ser nobre diante de Deus. Tenho que ler a Bíblia, tenho que examinar as Escrituras e ver se as coisas são realmente, de fato, assim. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, Pai. Pedimos perdão por nossos pecados, te agradecendo pela Tua palavra que nos ensina a verdade. Pedimos ao Senhor, Pai, discernimento cada dia para entender e um espírito quebrantado, Pai, para obedecer a Tua palavra, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Um bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.